Prova da UEMA 2020, questão de número 42, uma questão de física. Vamos lá, na tela de vocês, física da primeira fase. Diz assim: leia o texto sobre o problema de circulação sanguínea que atinge muitas pessoas. Tá aí o texto. E a pergunta. Vamos ler logo a pergunta para ver se é necessário mesmo fazer a leitura do texto. De acordo com o texto, bom, quando ele diz de acordo com o texto, provavelmente é necessário que a gente leia o texto. A assertiva que justifica, considerando os princípios da física, o que acontece com a circulação humana é o quê? Eu posso tentar prosseguir sem ler o texto, mas vamos ler o texto? Foi curioso agora. Então, lendo o texto. A má circulação do sangue é uma das causas mais comuns. Eu acho que está errado aí, né? Esse texto está escrito errado aí, né? Uma das causas mais comuns de inchaço nas pernas, nos pés e nos tornozelos. E geralmente surge no final do dia em adultos ou idosos ou em grávidas. Ixi, adultos, idosos ou em grávidas. Bom, tudo bem. O texto aí está meio estranho. Embora não provoque dor, pode causar um ligeiro desconforto, semelhante a ter os pés inchados ou cheios de líquido. A má circulação é um processo natural que surge devido ao envelhecimento das veias, que se tornam menos capazes de empurrar o sangue de volta para o coração. E por isso, o líquido vai se acumulando em excesso nos pés e nas pernas. Beleza, vamos lá. De acordo com o texto, a assertiva que justifica, considerando princípios da física, o que acontece na circulação é qual? Letra A. As veias não exercem influência na pressão sanguínea durante o trabalho de trazer o sangue de volta ao coração. É a primeira. Letra B. O sangue empurrado de volta para o coração se refere à incapacidade de vencer o campo elétrico e a força eletrostática. Meu amigo, essa daí eu não vou nem colocar no meu rol de possibilidades. Ela está totalmente incorreta porque não tem nada a ver com a eletrostática. Beleza. Letra C. O sangue, ao realizar o caminho de volta para o coração, não sofre resistência da gravidade? Sofre. Ele vai voltar para o coração, vai ganhando altura, a gravidade vai contra. Então, a letra C também está descartada. Por enquanto, a letra A a gente ainda vai voltar para analisar direito e a B e C estão descartadas. Letra D. As veias não proporcionam pressão ao sangue para vencer a força-peso e para adquirir energia cinética potencial e potencial gravitacional. Bom, as veias não proporcionam pressão. Vamos analisar ela depois também, tá? E letra E. As veias envelhecidas proporcionam uma força ao sangue porque descrevem um movimento periódico em torno de um ponto de equilíbrio. Essa daí tem nada a ver. Ficamos aí entre as letras A e D, né? E aí as duas dizem assim. A letra A. As veias não exercem influência na pressão durante o trabalho de trazer o sangue de volta ao coração. Ou, letra D, as veias não proporcionam pressão ao sangue para vencer a força-peso e para adquirir energia cinética e potencial. Na verdade, essas duas alternativas elas são muito parecidas, né? As veias não exercem influência na pressão e as veias não proporcionam pressão ao sangue para vencer as forças, peso e adquirir energia cinética. E aí, qual delas é que a gente pode dizer que está correta? A letra A, as veias não exercem influência na pressão. Elas exercem influência na pressão, né? Elas influenciam a pressão. Com certeza elas influenciam. Influenciar é diferente de gerar, né? De produzir. Mas elas influenciam sim a pressão. Foi dito no texto isso. E a letra D? As veias não proporcionam pressão ao sangue para vencer. Elas não proporcionam a pressão, mas elas influenciam essa pressão ao sangue para que ele possa voltar e adquirir energia cinética e potencial. Glauco, onde é que eu leio aí no texto que elas proporcionam pressão, que elas não proporcionam pressão para vencer a força-peso?
Olha só, diz assim lá no texto, ó, embora não provoque dor, deixa eu ver aqui, a má circulação é um processo natural que surge devido ao envelhecimento das veias, que se tornam menos capazes de empurrar o sangue. Esse termo empurrar o sangue está associado à força. Essa veia ela acaba, por conta da diferença de pressão, ela vai gerar, digamos, uma força extra. Tá? O que diz a letra D é que elas não proporcionam pressão ao sangue. Na verdade, essa pressão ela é proporcionada pelo coração, né, que usa as veias para ajudar a subir aí, o sangue e voltar até o coração. Quem proporciona essa pressão aí é o coração e não as veias. Tá? Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra D. E a letra A está incorreta porque as veias não exercem influência na pressão. Sim, elas exercem influência. O coração usa as veias para influenciar a pressão. Mas as veias não proporcionam pressão, elas não produzem a pressão. Quem produz a pressão é o coração. Mas as letras A e D são muito parecidas aí uma com a outra, estão muito próximas e podem causar uma confusão, beleza? Mas, para a questão 42, a alternativa correta, a letra D. Valeu, galera. É isso aí. Bom, pessoal, vamos começar agora a resolução da prova de Física da UEMA do ano de 2020, beleza? A gente vai começar pela questão número 1 de Física, que é a questão de número 43 na prova de vocês, beleza? Vamos dar uma olhada aí na questão, na tela de vocês. Diz o seguinte. O movimento pendular está presente na natureza, sendo também empregado em vários ambientes. O relógio de pêndulo marcou uma época e foi importante na medição do tempo. O movimento é usado em trens de alta velocidade ou em trens pendulares, que apresentam um mecanismo reclinável que lhes possibilita desenvolverem altas velocidades, uma vez que se inclinam em média 8 graus ao realizarem curvas. Bom, ele falou aí do movimento pendular, falou de relógio, falou de pêndulo de modo geral e de trem. Aí esse texto inicial aparentemente é um texto descartável. Vamos ver se de fato ele é descartável. Analise a seguinte situação. Um objeto de massa M, maiúsculo, está pendurado no teto de um trem por uma corda de comprimento L, que possui uma massa desprezível. Ao sair do repouso e adquirir uma aceleração constante, é observado que ele faz um ângulo θ com a vertical, conforme a figura ao lado. A aceleração do trem em termos de θ, m, l e g é qual? Então, aqui no quadro comigo, olha só, nós temos aqui a situação onde a gente tem um pêndulo, né? Tá aqui o pêndulo. Esse pêndulo ele ficaria na vertical caso o trem tivesse parado. O trem acelera para frente. O que deve acontecer? Para essa bola ir junto com o trem para frente, ela precisa receber uma força. Ela ficando na vertical, ela não tem força nenhuma. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter para baixo o peso e quando o trem acelera para frente, ela não permanece na vertical porque ela precisa de uma força para ir para frente junto com o trem. E aí, como é que se rearranja o sistema? Aí, olha só, esse fio ele desloca essa esfera para trás, de modo que você tem aqui para baixo o peso da esfera e aqui no fio você tem uma força de tração, certo? O ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. Θ, ele é o mesmo ângulo, veja só, essa reta e essa reta cortada por um fio aqui, ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, isso aqui também é quem? É θ. E aí o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma decomposição dessa tração. A gente vai decompor essa tração para o eixo x, para cá, é a tração tx, e para o eixo y, para cá, que é a tração ty. O que é que eu estou procurando? Eu estou procurando a aceleração. Bom, aí olha só, essa palavrinha mágica, aceleração, é uma palavrinha lá da mecânica, né?
eu vou procurar aceleração, eu devo encontrar em um assunto ou em outro. Ou eu encontro na cinemática ou eu encontro na dinâmica. Quando eu tenho informações a respeito do movimento, eu vou para a cinemática. Quando eu não tenho informações a respeito do movimento, como velocidade, tempo, eu vou para a dinâmica. Quando o que está envolvido aí são as forças. Então eu vou para a dinâmica, que é o que acontece aqui. Aí eu vou me lembrar, como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é a força resultante dividido pela massa do objeto, segundo a lei de Newton. Aliás, esse assunto a gente já comentou várias vezes. Dinâmica é um assunto presente em todas as provas da UEMA, praticamente, né? Se tiver uma questão da prova da UEMA, na minha opinião, se a prova da UEMA fosse só uma questão de física, ou seria dinâmica ou cinemática. É uma questão muito recorrente na prova da UEMA, UEMA Sul. Então eu vou procurar essa aceleração, a massa eu já sei, é mzão, só falta descobrir o valor de quem? Falta descobrir o valor o valor da força resultante. Eu olho para esse sistema e eu vejo o quê? Eu vejo aqui, tirando um pouco dessa poluição, eu vejo que eu tenho aqui o bloco, ou o pêndulo, a massa pendular, para baixo eu tenho o peso, para frente eu tenho a tração Tx e para cima eu tenho a tração Ty. Eu observo que esse objeto não acelera para cima nem acelera para baixo. O que é que isso significa? Que Ty é igual ao peso. Então, essa força e essa têm o mesmo valor e se anulam. Sobra quem? Sobra Tx. Tx é o valor de quem, portanto? Da força resultante. Então, eu vou dizer o seguinte, nesse modo, dessa forma, a força resultante é igual a quem? É igual a Tx. Pronto. Eu já sei que a força resultante é Tx. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa força resultante aqui em cima. Aí, como é que eu vou determinar isso daqui? Olha só. A força resultante é Tx. Eu substituo ela aqui. A aceleração vai ser igual a Tx dividido pelo peso. Beleza. Pelo peso não, perdão, pela massa. Certo? Tá aí. Por que que eu botei isso? Porque só sobrou Tx. Tx é a força resultante. Agora, veja só. A minha resposta exige que os dados estejam em função de θ, do comprimento, da gravidade. Ninguém quer essa tração Tx lá. Então, como é que eu vou fazer para me livrar dessa tração Tx? Aí eu vou ter que me livrar da seguinte forma. Eu olho para cá e vejo. Vou decompor Tx. Tx vai ser t vezes o seno ou t vezes o cosseno de θ? Aí lembra, está sem o ângulo θ, vai ficar com o seno. Então, eu vou arrumar um jeito de me livrar de Tx dizendo que Tx é igual à tração decomposta para o seno de θ. Beleza, então posso trocar esse Tx e colocar ele aqui em cima? Posso. Então, vamos lá. Essa aceleração aí vai ser igual a quem? Essa aceleração vai ser igual a t vezes o seno de θ dividido por quem? Pela massa. Já respondeu a minha pergunta? Não. Por quê? Porque lá nos meus dados da questão não tem essa tração aqui. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar essa tração do meio. Como que eu vou tirar essa tração do meio? Eu já usei isso aqui, não tem mais como eu usar. Agora eu vou usar isso aqui, ó. Tentar arrumar um jeito de substituir a tração por aqui. Primeira coisa que eu faço é estudar quem é Ty. Ty é igual a quem? Ty é igual a T vezes... Como o Ty aqui está com o ângulo θ, ele vai ficar com o cosseno de θ. Então, eu já sei que Ty é t cosseno de θ. Agora, tem um detalhe importantíssimo. Você olha que Ty pode ser trocado por quem? Pelo peso. Então, onde tem Ty aqui, ó, eu vou substituir por quem? Pelo peso. Esse valor eu calculei por vetores e eu vou trocar agora ele pelo peso. Então, vai entrar aqui no lugar de Ty o peso, que vai ser igual a t vezes o cosseno de θ. Quem é que apareceu aqui que eu quero tirar do meio? T. Então, eu vou pegar esse t, vou substituir, vou isolar esse t aqui, vou substituir aqui e vou encontrar o valor. Ah, Glauco, eu estou achando meio difícil fazer isso. Quando você estiver achando difícil substituir um no outro, ó, você tem essa equação e essa equação, tá vendo? O que é que você quer? Você quer se livrar da tração. Então, como é que você vai fazer para se livrar dessa tração?
Uma maneira bem eficiente de você se livrar de um valor é dividindo uma equação pela outra. Você dividindo essa equação por essa, você vai se livrar de quem? Da tração. Vamos fazer esse teste? Ah, eu poderia também isolar a tração nesse caso, deixar ela sozinha aqui e substituir ela aqui em cima? Poderia. Mas uma maneira eficiente é quando eu estiver na dúvida, sem saber isolar, eu pego uma equação inteira e divido pela outra, que essa tração vai cancelar com essa. Vamos fazer isso. Pegando a equação 1 e dividindo pela equação 2, o que é que nós vamos encontrar? A equação 1 dividido pela equação 2 vai me retornar que o primeiro membro, a aceleração, dividido pelo peso, a aceleração dividido pelo peso é igual esse daqui dividido por esse daqui. Eu vou escrever esse aqui de azul e vou botar esse aqui de vermelho. Então, vamos lá. Em cima, tração vezes o seno de θ dividido pela massa, tá, de azul. Embaixo eu vou escrever de vermelho, tração vezes o cosseno de θ. Tração vezes o cosseno de θ. Agora, daí para frente é matemática. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma fração de fração. Primeiro membro vai permanecer o mesmo, a aceleração dividido pelo peso. E o segundo membro é uma fração de fração. É a primeira, t vezes o seno de θ, sobre a massa, vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Aqui está isso sobre 1, né? Assim, aí vai ficar 1 sobre t vezes o cosseno de θ. Agora, o que a gente percebe? Tração cancela com a tração. E eu quero a aceleração. Eu vou passar esse peso para lá, multiplicando. Então, vai ficar como? A aceleração é igual ao peso que multiplica. Aqui em cima, quem foi que sobrou? Seno de θ dividido por, aqui embaixo, massa, cosseno de θ. Beleza? Agora, olha só. Ainda não tenho peso na minha resolução, nas minhas possibilidades de resposta. Não posso contar com peso. Aí eu vou lembrar da segunda lei de Newton e vou trocar o peso por massa vezes a gravidade. Aí vai ficar que essa aceleração é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ dividido pela massa vezes o cosseno de θ. Olha como as coisas se ajeitaram agora. Aí, olha só, a massa cancela com a massa e eu conheço um valor para isso aqui. Seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Você lembra qual valor é esse? Lá da matemática. Seno dividido pelo cosseno vai dar o valor de quem? Da tangente de θ. Se você não lembra, dá uma revisadinha na trigonometria. E agora eu cheguei na minha resposta. Olha só, finalmente a aceleração, aqui, a aceleração vai ser igual a gravidade vezes, não sobrou mais ninguém no numerador, ou melhor, no denominador, seno por cosseno deu tangente, gravidade vezes a tangente de θ. Pronto, essa é a minha resposta, certo? Então, eu encontrei aí o valor da aceleração para essa situação. Agora, pessoal, olha só. Que assunto era esse? Eu estou dentro do assunto de dinâmica em um referencial acelerado. Essa questão que nós acabamos de ver, primeiro vamos ver que alternativa que é ela. Vamos lá na tela de vocês a questão de novo. Vamos escolher aqui a alternativa. A questão tem a alternativa, gravidade tangente de θ. É a letra C, não é isso? Letra C. Tudo bem. Glauco, agora volta aqui. Fala comigo. Essa questão é fácil para o nível da UEMA? É difícil? Como é que é? Pessoal, analisando e comparando o nível de dificuldade dessa questão com o nível de dificuldade das questões dos últimos 5 anos, na minha opinião, ela está entre as questões mais difíceis dos últimos 5 anos de UEMA. Ela não é uma questão fácil, não é uma questão padrão, é uma questão que exigiu aí, desde uma decomposição de vetores, a utilização da segunda lei de Newton, depois a gente veio aqui, fez um arranjo matemático e chegou no resultado, utilizando novamente aqui peso, massa vezes a gravidade. Esse grau de complexidade não é comum, pelo menos não foi comum até a prova de 2020. Essa foi uma questão diferente da UEMA, beleza? Mas uma questão boa, pesada, podemos dizer assim, que exigiu bastante de vocês, né? E a gente espera que vocês tenham acertado. Beleza? Vamos agora à resolução da próxima questão, ok?
Galera, agora, prova de Física 2020, questão de número 44. É a segunda questão de Física, beleza? Vamos lá, vamos detonar essa questão aí. Na tela de vocês, a questão 44 agora. Vamos lá, estamos na 43 ainda, vamos passar para 44. Segunda questão de Física, questão 44. Olha só, uma questão teórica, né? Vamos ver aí. A charge ao lado está representando três grandezas elétricas da física. Diferença de potencial elétrico, que é o volt, a intensidade da corrente, que é o ampere, e a resistência elétrica, que é o ohm. Analise a representação para responder à questão. Então vamos ver aí o que está sendo dito. Você está vendo o volt empurrando o ampere e o ohm está tentando amarrar ele, né? O volt é a tensão que vai motivar o movimento da carga, que está representada aí pelo ampere, e o ohm é a resistência que vai tentar dificultar esse movimento. Beleza. Tendo em vista as grandezas elétricas da física, a interpretação adequada para a charge é a seguinte. A corrente elétrica flui livremente no interior de um condutor ôhmico quando submetida à diferença de potencial? Não, ela não flui livremente, né? O ohm, o resistor, está dificultando ali a passagem da corrente. Letra B. A resistência elétrica opõe-se à passagem da corrente elétrica quando submetida a uma diferença de potencial? Sim, ela se opõe à passagem da corrente elétrica. Sim, isso aí é verdade. Quando se opõe a uma diferença de potencial? Sim, verdade. Beleza, então marco a letra B e vou para frente. Olha, é sempre bom conferir as demais, porque dependendo do vestibular, pode ser que exista uma verdade mais verdadeira do que outra, né? Não era para ser, mas então eu recomendo que você leia até o final e confira realmente a alternativa correta. Letra C. As grandezas físicas, diferença de potencial, potência elétrica e corrente não se relacionam entre si. Essa é falsa, né? Porque a gente sabe que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Letra D. O amperímetro pode substituir a imagem do ohm. Nunca, nunca, nunca. Amperímetro é um medidor de corrente elétrica e não uma resistência. E a letra E. As grandezas físicas representadas estabelecem a segunda lei de Ohm. Na verdade, a segunda lei de Ohm diz que a resistência de um condutor é ρ vezes L sobre a área. A primeira lei de Ohm é que relaciona tensão, corrente e resistência. Então, se ele tivesse dito aí na letra E que estabelece a relação da primeira lei de Ohm, estaria correto. Mas ele falou da segunda e está errado. Portanto, para essa questão, a alternativa correta é a letra B, certo? Agora tem um detalhe. Que detalhe? Essa questão foi de que assunto? Eletrodinâmica. Eletrodinâmica é um assunto muito recorrente nas provas da UEMA. Quase todo ano, nos últimos 5 anos aí, eu acho que todo ano teve questões de eletrodinâmica. Mais uma vez aqui, dentro de eletrodinâmica, primeira lei de Ohm é o assunto que compensa você estudar para as próximas provas, beleza? Então é isso aí, vamos para a próxima questão agora. Bom, agora a gente vai para a questão de física da prova da UEMA de 2020, a terceira questão de física na prova, questão de número 45. Vamos lá, na tela de vocês, diz o seguinte a questão. A bateria de um celular e seu carregador tem as seguintes especificações. 1.650 mAh, 3,7 volts e 6,1 watts-hora. Isso aí é a bateria. O carregador tem as especificações dele lá. Beleza. Quando a bateria está sendo carregada a uma tensão de 220 volts, a potência máxima de saída no carregador e sua carga máxima armazenada na bateria são, respectivamente, quais? Beleza, então, olha só, você vai analisar aqui a saída do carregador, né? Do carregador. Saída do carregador. Aí, o que você quer da saída do carregador? Você está querendo a potência, não é isso? Foi perguntado aí, ó. Potência máxima de saída do carregador. Como é que eu calculo potência de saída? Potência é igual a U vezes I. A tensão de saída vezes a corrente de saída, beleza? Bom, olhando na questão de novo na tela de vocês aí, vamos observar do carregador. Esquece a bateria que está do lado esquerdo, vamos para o carregador do lado direito. A saída dele tem uma tensão de 5 volts, o cara falou aí, não foi? 5 volts.
e uma corrente elétrica de 1,55 amperes. Tudo bem? Então, voltando aqui no quadro comigo, olha só. A potência vai ser tensão vezes corrente, tudo de saída, 5 volts, vezes 1,55 amperes. Então, eu terei uma potência aí de quanto? 5 vezes 1,55. Isso dá quanto? Bom, se fosse 5 vezes 1,5, daria 7,5. Deve dar um pouquinho mais de 7,5. Então, 7,75. Pode fazer as contas aí. 7,75 watts. Aí, será que já dá para encontrar a resposta? Não, porque nós temos aí a letra B, C e D, né, com 7,75. Foi perguntado também a carga da bateria, a carga máxima da bateria. Aí eu preciso me lembrar de uma coisa. Quando eu vou falar de carga da bateria, a carga da bateria foi dada na questão. Esse termo aí, pessoal, miliampere-hora, é a carga da bateria. A carga total da bateria máxima é 1.650 miliamperes-hora. O que eu preciso é simplesmente converter isso aqui para Coulomb. Você lembra como é que se converte para Coulomb? Aí você tem que lembrar que 1 Coulomb é 1 ampere segundo. Se eu lembrar disso, eu não preciso lembrar que tem que multiplicar, dividir por 3.600, não sei o que. Não precisa de nada disso. Então, o que é que a gente faz aqui? Bom, a carga Q vai ser igual a 1.650 mili. A primeira coisa que eu tenho que me livrar é desse mili aqui. Esse mili significa que a vírgula volta 3 casas. Então, vai dar 1,65 amperes-hora. Agora, o que eu tenho que me livrar para que apareça o Coulomb, aqui já está em ampere, já está ok, já está certo. Só tem que aparecer o quê? O segundo. Pessoal, 1 hora são quantos segundos? 3.600 segundos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,65 vezes ampere-hora. No lugar de hora, 3.600 segundos. Então, eu tiro esse ampere, jogo ele aqui para o cantinho, vai ficar como? Que a carga vai ser igual a 1,65 vezes 3.600 ampere segundo. O que é o ampere segundo? Ampere segundo é o Coulomb. E essa carga vai ser igual a 1,65 vezes 3.600. Aí tem que multiplicar isso daí, certo? Aí tem um problema, né? Qual o problema? Nós temos lá como respostas, na tela de vocês agora, da questão 45, como respostas, pode ser a letra B com 5.940 ou pode ser a letra C com 5.900. São dois valores muito próximos. Para fazer isso aí de cabeça é muito complicado. Então a gente vai ter que fazer mesmo aí no braço. Aí você vai multiplicar isso aí, vai dar 165 vezes 36, né? Quanto é que dá isso aqui? Aí tem que fazer a conta, né? Então, deixa eu pegar aqui e fazer aqui a conta, que eu não vou fazer essa conta no braço, porque eu não estou programado para fazer conta de cabeça. Vamos ver aqui. Quanto é que vai dar aqui? Deixa eu ver. 165 vezes 36. 5.940. Essa é a vantagem da gente estar fazendo as contas sem estar na prova, né? 5.940. Não corro o risco de errar. Aí aqui na prova eu sou um forte candidato a errar essa questão porque eu não tenho muita atenção na hora de fazer contas, né? Então você fica ligado que a UEMA cobra isso de você. Uma das habilidades que a UEMA costuma cobrar é fazer conta mesmo, né? Você vai fazer conta. Mais uma vez, uma questão de quê? De eletrodinâmica. É a segunda questão de elerodinâmica. Nessa prova foram 4 de física, 2 de eletrodinâmica. Um assunto bastante recorrente, nesse caso aqui, carga elétrica. Beleza? Vamos para a próxima questão agora. Vamos lá agora a próxima questão, questão de número 4 da prova de física, né? Olhando só para a física, na prova, questão número 47, beleza? Preparem as calculadoras aí, na prova você não vai poder usar a calculadora, né? Mas você vai precisar fazer conta, eu já guardei aqui minha calculadorazinha, que eu não estou na prova, né? Então, a vantagem de não estar lá. Vamos lá, na tela de vocês, aí a questão número 47 diz o seguinte: os equipamentos elétricos vêm com o selo do Inmetro, que indica o consumo de energia elétrica. Analise a imagem do selo a seguir. Aí a imagem, ele mostra lá 57 kWh mês, não sei o que e tal.
Nesse selo, afirma-se que o aparelho elétrico consome, em média, 57 kWh por mês, ao funcionar 1 hora por dia. Um ar-condicionado, esse aparelho aí é um aparelho elétrico qualquer, né? Bom, vamos ver. Um ar-condicionado, um condicionador de ar, perdão, funciona 4 horas por dia, todos os dias do mês, em um laboratório do Colégio Universitário de São Luís. O valor pago por quilowatt-hora é R$ 0,65, ou seja, 65 centavos. Ao final do mês, o custo em reais será de quanto desse aparelho? Pessoal, esse rótulo que tem aí, né, do consumo de energia é do ar-condicionado? Olha só. Os equipamentos elétricos vêm com um selo do Inmetro, que indica o consumo de energia elétrica. Nesse selo se afirma que o aparelho elétrico consome tal. Em nenhum momento ele fala que esse aparelho elétrico é o ar-condicionado, né? Aí depois é que ele vai falar do condicionador de ar que funciona. Não ficou em nenhum momento claro no texto, pelo menos a princípio, a leitura que eu fiz aqui, que esse aparelho que eu estou vendo, esse selo, é um ar-condicionado. Mas eu não tenho de onde tirar dados para essa questão que está com ar-condicionado. Então, eu vou imaginar que esse selo é o selo do ar-condicionado, certo? Mas não está muito claro para mim isso daí. Então, veja só. Ele está dizendo que funcionando 1 hora por dia, ele consome por mês 57 kWh. Isso daqui se for com 1 hora por dia. Beleza. É lógico que se ele funcionar 4 horas por dia, então a sua energia total consumida vai ser 4 vezes 57, né? 1 hora por dia, 57. Se for 4 horas por dia, 4 vezes 57. Quanto é que dá essa energia? 4 vezes 57 é 228, né? 228 kWh. Se funcionar o mês inteiro, 228 kWh. Né? Era 57 kWh por mês funcionando 1 hora por dia. Se funcionar 4 vezes mais tempo, vai gastar 4 vezes mais energia. E aí o valor pago vai ser igual a quem? O valor pago vai ser a energia vezes o valor do quilowatt-hora. O valor do quilowatt-hora, não é quantos quilowatts-hora foi gasto. Né? Então a energia é quanto? A energia, o valor que eu vou pagar no final vai ser 228 kWh, 228 vezes o valor de cada quilowatt-hora foi dado na questão, 65 centavos, 0,65, certo? Então esse valor total aí vai dar quanto? Aí vamos ver nas alternativas os valores, olha só. R$ 84,00, R$ 148, R$ 339, R$ 456, R$ 228. Os valores são relativamente distantes, dava até para a gente fazer um chute aí. Né? Mas eu já estou preparado, armado aqui até os dentes com a calculadora. E vamos lá, 228 vezes 0,65, que vai dar R$ 148,20. R$ 148,20. Esse é o valor pago pelo funcionamento desse ar-condicionado, 4 horas por dia durante o mês. R$ 148,20. Alternativa correta, letra D. Olha só. Essa prova da UEMA de 2020 de Física teve 3 questões de eletrodinâmica, né? Um assunto muito recorrente, ele trabalhou com energia, trabalhou com primeira lei de Ohm e com o conceito de carga elétrica nessa prova de 2020 de Física. Então, é uma prova bastante concentrada no mesmo assunto. A eletrodinâmica é um assunto muito recorrente na prova da UEMA, né? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima prova.